E agora nós teremos o nosso segundo convidado, agora o Bispo Fábio Sena. Ele é presidente da Missão Tocha Viva e vai estar aqui conosco também, conversando um pouco conosco nessa tarde. Então, primeiro nós iremos mostrar o vídeo, depois o Bispo ele irá falar conosco. Quando é assim, não deixa... Graça e paz a todos. Eu sou o Bispo Fábio Sena, presidente da Igreja Missão Tocha Viva. Eu quero agradecer
pelo convite, por estarmos juntos nesse CLF. É uma honra ser convidado pelo pastor José aqui para estar ministrando a palavra de Deus no tema tabernáculo. Vamos ler Êxodo capítulo 25, versículo 8, está escrito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A matéria-prima principal do tabernáculo era o ouro. O ouro era a matéria-prima mais preciosa, porém, nós vamos falar da matéria-prima essencial, a mais representativa do tabernáculo. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus, adorar a Deus. Quando Deus criou o homem, ele era perfeito. Tínhamos um relacionamento com Deus face a face. Quando eu falo tínhamos, estou dizendo sobre a humanidade. Estou falando sobre Adão. Deus vinha à tarde e falava face a face com Adão. De repente, o homem peca. Corta-se o relacionamento com Deus a ponto do homem, quando acontecia alguma espécie de teofania, o homem fugir de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus formou um povo por meio de Abraão. As 12 tribos, eles foram ao Egito, através de um processo muito grande que eles passaram, ficaram lá, foram aceitos pelo faraó da época, se multiplicaram, porém o próximo faraó escravizou esse povo, uma escravidão cruel. Porém Deus, através de Moisés, com mão forte e poderosa, retirou esse povo das mãos de faraó e os conduziu ao deserto. Mas houve um dia em que Deus se dirigiu ao líder desse povo, Moisés, e disse: Moisés, eu quero que agora você me faça um santuário, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Lucas, o médico amado, já estava escrevendo isso lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como ele pode ordenar Moisés a construir um tabernáculo para que ele possa habitar? Assim como o escritor de Hebreus escreve no capítulo 8 e no versículo 5, as quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Meus queridos, o tabernáculo, ele é uma tipologia, tudo uma representação, é um modelo. Porque tudo isso tem a ver com o culto, tudo isso tem a ver com a finalidade da nossa existência, que é o quê? Adorar a Deus. Por isso que esse é o assunto mais importante, mais solene, mais pertinente que estamos tratando a respeito do tabernáculo. E a missão Boas Notícias foi muito minuciosa ao tratar desse assunto aqui no CLF. O que ele precisa fazer para construir o santuário? Uma primeira observação a ser feita é que não coube a Moisés a escolha do material, das medidas, da planta, da disposição e dos utensílios. Coube a Moisés apenas obedecer detalhadamente as normas estabelecidas por Deus. O fato mais importante aqui a se observar é que esse santuário é um símbolo do quê? Um símbolo da igreja. Porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Já escrevia o Lucas, o médico amado, no capítulo 17, versículo 4 de Atos dos Apóstolos. Se Deus não habita
em templos feitos por mãos de homens. Por quê? Que ele manda Moisés construir o tabernáculo. Muito interessante, porque é uma tipologia. E conforme diz Hebreus capítulo 8, o escritor aos Hebreus escreveu que tudo isso é uma sombra das coisas futuras que iriam acontecer lá na frente. A palavra tabernáculo em hebraico é Mishkan. Mishkan. O tabernáculo, maquete do Aron HaKodesh. Eu quero me deter aqui na escolha principal, do elemento principal, da estrutura de todo o tabernáculo. Vamos nos deter na madeira, a sua escolha. Deus ordena a Moisés que faça o santuário com madeira de acácia. A árvore que dava essa madeira, ela crescia no deserto. Isso faz a gente pensar na humanidade do nosso Senhor Jesus. Como diz o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 2: raiz de uma terra seca. Poucos carpinteiros e artesãos gostariam de trabalhar com madeira de acácia devido aos seus nós, por ser uma madeira dura, bruta, difícil de ser talhada e moldada, uma madeira rejeitada, desprezada por muitos especialistas na arte da construção. Porém, Deus escolhe essa madeira desprezada, difícil de ser trabalhada, para a utilização de todas as principais partes do tabernáculo. O que a madeira de acácia representa? Essa madeira escolhida por Deus, ela representa a nossa natureza humana, difícil, bruta, mas o Espírito Santo está trabalhando e moldando o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa fé. Ela, a madeira de acácia, tem a capacidade de resistir a alta temperatura. Ela não racha, ela não empena, ela não quebra com facilidade. Uma madeira cheia de nós, retorcida. Ela é exatamente a natureza humana, cheia de pecado, dificuldade, personalidade difícil de lidar. Por que Deus não escolheu madeira de lei, cedro do Líbano, madeira nobre, para fazer o santuário? Por quê? Muito simples, porque na verdade essa madeira, ela é um símbolo, uma tipologia. Nossa natureza pecaminosa, dura, retorcida e cheias de nó. Agora veja que para ele começar a construção do tabernáculo, Moshiá teria que sair com um machado e ele teria que coletar algumas árvores e esculpir o quê? A maneira com que Deus pediu para ele. Deus pediu para ele fazer tábuas. Qual é a aplicação e a simbologia, bispo? Qual é a aplicação e a simbologia para isso? O que nós aprendemos com isso? O Espírito Santo, quando ele escolhe você, ele precisa pegar o machado e cortar as raízes que prendem você ao quê? Ao mundo. Porque se você não morrer para o mundo, não poderá ser cortado e erguido para ser um santuário de Deus. Para nascer espiritualmente, é necessário morrer. Para nascer espiritualmente, é necessário morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Imagine Moshiá procurando essas árvores, umas mais lisas, outras mais ásperas, outras maiores, outras menores, outras mais grossas e outras cheias de nós. Qual a aplicação que eu tenho aqui? Isso significa duas coisas para a igreja. Nós somos diferentes na perspectiva humana. Quando olhamos para um,
Nós achamos talento ou menos talento, melhores, ricos, pobres, poderosos ou não, na perspectiva humana. Porém, somos iguais na ótica de Deus. Uns são pobres, outros ricos, outros doutores, outros analfabetos, mas aos olhos de Deus, eu e você somos iguais. Nós não podemos negar um fato importante, irmãos. Para quem mexe com madeira, como eu mexo, eu gosto de sair por aí. Aqui em São Paulo é muito bom para isso. As pessoas dispensam muitos móveis bons. Quando você está passando na rua e tem ferramentas necessárias, você pega aqueles móveis, leva para uma oficina ou leva para o espaço na sua casa e transforma-os em outros móveis mais bonitos. Aquilo que era do lixo, você transforma em coisas boas. Então, para quem mexe com madeira como eu, os que pegam tábuas verdes, que acabaram de ser colhidas, eles sabem que com o tempo, aquelas madeiras, elas vão ficar desiguais. Por quê? Elas estão verdes, ao tempo elas vão secar, e elas vão murchar, e vão ficar desproporcionais, desiguais. Mas qual o problema principal disso? Que com o tempo, elas vão encolher, formarão fendas entre uma tábua e outra, e alguns bichos peçonhentos, répteis, vão entrar nessas fendas, habitar lá dentro, fazer separação entre as madeiras. Aí Deus manda fazer uma coisa muito importante, que eu quero que você entenda agora, de uma forma muito plena. Deus manda juntar as tábuas com engates, de maneira que as tábuas não estavam apenas coladas umas nas outras, elas estavam engatadas umas às outras. Qual é o ensino e aplicação que eu tenho aqui? A igreja, ela não é um grupo, irmãos, que se reúne no mesmo local. Ela não é apenas um conjunto de organizações que se juntam para apenas fazer um louvor, um encontro social, uma festividade. Não é só isso. A igreja é um grupo aliançado uns com os outros. Um grupo de gente que tem aliança uns com os outros. É por isso que o nosso Senhor Jesus disse: vós sereis conhecidos porque ameis uns aos outros. Aleluia. O amor é a aliança entre as tábuas, que são iguais perante a Deus, atadas em laços e inseparáveis. Igreja que é igreja de verdade é aquela que estão aliançados uns com os outros e não há nenhuma diferença entre elas. Algumas vezes estamos sentados ao mesmo banco, mas algumas vezes não conhecemos o nosso próprio irmão, as suas dificuldades, a luta que está passando. Mas a igreja do Senhor, nós conhecemos uns aos outros. Jesus disse: vós sereis conhecidos porque estarão aliançados uns aos outros, estarão amando uns aos outros. O projeto de Deus é que sejamos tábuas iguais e conectadas. Aí Deus vai além. Deus manda colocar as tábuas também de uma forma bem posicionada. Nós fazemos alguns artesanatos e colocamos tábuas deitadas. Deus manda mochear, colocar as tábuas em pé. Isso tem uma simbologia, é um detalhe. Deus, Ele quer que nós estejamos em posição de combate, em posição de pé, para enfrentar as batalhas, o homem precisa estar de pé. Outro detalhe: se o deserto representa o mundo e Deus nos arrancou do solo mundano, das areias do deserto, o que Deus manda Moisés fazer? Ao posicionar as tábuas em pé, elas não poderiam ter mais ligação a esse mundo, a estar ligados à areia do deserto.
Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais habitação do mundo, e sim habitação de Deus. Entre o mundo e nós existe uma base, e essa base precisa ser base de prata. Bendito seja o nome do Senhor. Ele manda Moisés colocar prata e as tábuas em cima de bases de prata. Agora, por último, imagine aquilo tudo pronto, terminado. Você olha de longe ou de perto, você vai ver só madeira. Mas Deus, ele manda revestir tudo de ouro puro. Deus manda revestir o tabernáculo todo de ouro puro, de tal maneira que se alguém olhasse a madeira de acácia, não veria madeira, veria o ouro, apenas o ouro. Qual é, meus queridos, a aplicação e o que eu entendo disso? O que Deus nos ensina através dessa linguagem figurativa? Aos olhos do mundo somos madeiras de acácia, mas aos olhos de Deus fomos cobertos pela justiça de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a justiça de Cristo imputada em nós. É assim que Deus nos vê, e é assim que nós somos diante dos céus. Acácia sim, mas tragada pelo ouro. Não somos mais pecadores, mas nós somos justificados por Cristo. Diga, eu não sou mais pecador, eu sou justificado, conforme Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Justificado, pois, somos em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, bispo. Realmente foi uma bênção a explicação que o senhor trouxe aqui para nós, essa revelação sobre o tabernáculo.